O vídeo de hoje é a resolução do exercício da atividade realizada em sala de aula do primeiro bimestre. Vamos ao enunciado. Seja o prisma regular ABCDEF da figura. Sabe-se que a base ABC é um triângulo isósceles com ângulos da base alfa. Admita que o vetor U é o vetor AB, o vetor V é o vetor AC e o vetor W é o vetor AD. Item A. Localize o ponto H na figura, tal que 7 vezes o vetor HE mais 2 vezes o vetor FH é igual ao vetor nulo. Justifique algebricamente. Então vamos lá, pessoal. O primeiro item pede para a gente localizar o ponto H na figura. E o que é dado para a gente conseguir localizar ele na figura é essa expressão aqui, 7HE mais 2FH igual a vetor nulo. A primeira coisa que a gente tem que perceber aqui é que se eu rearranjar os vetores, eu posso dizer que o vetor HE é menos 2/7 do vetor FH. Sim? Consequência, a gente já viu isso. O vetor HE e o vetor FH são paralelos. Se eles são paralelos, então a gente pode concluir que o ponto H, que é o ponto que eu quero localizar, está em algum lugar na reta que passa aqui pelo segmento FE. Sim? Então eu sei que meu ponto H vai estar em algum lugar por aqui. Por quê? Porque eu sei que de H, o vetor HE é paralelo a FH. Tudo bem? Mas isso ainda não me ajuda. Uma técnica para a gente localizar o ponto H é a seguinte. Eu vou tentar colocar na expressão um vetor que utilize pontos que eu sei onde estão na figura. Por exemplo, FE, já que eu sei que o meu ponto H está em algum lugar na reta que passa por FE. Então a ideia é a seguinte. Eu sei exatamente a direção, o tamanho e o sentido do vetor FE. Então, se eu comparar o vetor FE com algum vetor que utilize ou o ponto E ou o ponto F e o ponto H, facilita a minha vida. Então, olha a ideia. Eu vou pegar o vetor FE e vou falar que ele é FH mais HE. Isso é verdade sempre, independente de onde está o ponto H. Então, eu posso usar essa afirmação. E agora, eu vou utilizar essas duas equações vetoriais para determinar onde está o ponto H, sendo que ele pede no enunciado para justificar algebricamente. Então, é isso que eu vou fazer. Então, olha lá. Se eu sei que HE é menos 2/7 de FH, então eu posso trocar aqui o HE que está aqui embaixo por menos 2/7 de FH. Então, eu vou substituir nessa equação aqui embaixo. Então, fica FE é igual a FH menos 2/7 de FH. Olha lá. Agora, eu consigo fazer essa subtração dessa maneira. Eu posso dizer que FE é igual a FH menos 2/7 de FH vai dar 5/7 de FH. Sim? Então, consequentemente, eu posso dizer que o vetor FH é 7/5 do vetor FE. Pronto, acabei de justificar algebricamente aonde está o ponto H. Por quê? Essa expressão me diz que o vetor FH é 7/5 do vetor FE, sendo que o vetor FE eu sei exatamente a direção, o tamanho e o sentido dele, porque ele está na figura. Então vamos lá na figura agora para localizar o ponto H. Então olha lá, o meu vetor FE é este vetor aqui. Eu sei que o ponto H meu vetor FH é 7/5 do vetor FE. Então eu vou dividir esse segmento em 5 partes iguais. 5 partes iguais. E vou andar de F até o ponto H que eu quero localizar, 7 partes dessa daqui. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O meu ponto H está localizado aqui na figura. Sim, o ponto H está localizado aqui. Tudo bem?
Agora vamos para o item B. Item B. Justifique a afirmação. É possível escrever qualquer vetor do R3 como combinação linear dos vetores U, V e W. A seguir, escreva o vetor AH como combinação linear dos vetores U, V e W. Então, pessoal, o item B ele pede para a gente justificar a afirmação que fala que os vetores U, V e W, com os vetores U, V e W, eu consigo escrever qualquer vetor do R3 como combinação linear desses três. E essa afirmação é realmente verdade, olha. É possível escrever qualquer vetor do R3 como combinação linear dos vetores U, V e W, pois estes vetores, o U, V e W, não são coplanares. Vamos ver na figura como eles não são coplanares, olha lá. Então, pessoal, é fácil perceber nessa figura que esses vetores U, V e W realmente não são coplanares. Essa figura é uma figura tridimensional, né? Ela, como é dito no enunciado, isso daqui é um prisma regular. Então, por ser uma figura tridimensional, a gente percebe que esses vetores aqui, U, V e W, não são coplanares. Como eles não são coplanares, eu estou no R3, então eu tenho três vetores não coplanares no R3. Eu posso dizer também que esse conjunto, ok? Formado pelos vetores U, V e W, também eu posso dizer que é um conjunto LI. Além disso, eu posso dizer que B, que é o conjunto, o VW, é uma base do R3. Tudo bem? Então, olha, eu consigo, com três vetores não coplanares do R3, eu posso escrever qualquer vetor do R3 como combinação linear desses três, e assim eu posso concluir que esse conjunto, por eles não serem coplanares, é um conjunto LI, e também que esse conjunto é uma base do R3. Como continuação do item B, ele pede para a gente escrever o vetor AH como combinação linear dos vetores U, V e W. Bom, já que a gente concluiu que U, V e W são vetores não coplanares, e com isso eu consigo escrever qualquer vetor do R3 como combinação linear deles, então a gente pode escrever, por exemplo, o vetor AH. Então vamos lá. Vou voltar na figura para a gente identificar quem é o vetor AH. H é o ponto que a gente localizou no item A, e o ponto A está fixo aqui. Então, o vetor AH é este vetor. Então, a gente vai falar assim, modo de falar, eu vou andar na figura, saindo do ponto A e chegando no ponto H, usando os vetores U, V e W. E assim escrever AH como combinação de U, V e W. Então, vamos lá. Eu posso ir por vários caminhos, vou escolher um. Por exemplo, eu posso fazer que AH é o vetor AD mais DE mais EH. Então, vamos escolher esse caminho. Então, vamos lá. O vetor AH é igual ao vetor AD mais o vetor DE mais EH. Legal. Agora eu vou olhando para cada um desses vetores e vou vendo se cada um deles eu consigo relacionar com o V e W. Então, por exemplo, o vetor AD. O vetor AD, a gente já sabe, porque no próprio enunciado ele diz que o vetor AD é o vetor W. Então, vamos lá. O vetor AD é W, já vou trocar aqui. Então, então do enunciado, eu tenho que o vetor AD é o próprio vetor W. Então, pronto. Esse já tá certinho, não preciso mais mexer nele. Agora, vamos para o vetor DE. Então, olha lá. Quem é o vetor DE? O vetor DE... ele é o vetor que sai de D e chega em E, e se vocês olharem, pela figura ser um prisma regular, o vetor DE é exatamente igual ao vetor AB. Eles têm mesma direção, mesmo tamanho e mesmo sentido. Isso eu posso afirmar porque no enunciado ele diz que essa figura é um prisma regular. Então a gente pode dizer que esses dois triângulos, o ABC e o DEF, são congruentes. Ok? Então eu posso dizer que o vetor DE é exatamente igual ao vetor AB. Então este vetor aqui é o vetor U. Então olha lá, a gente tinha falado que era o vetor AD mais DE mais EH. Então a gente sabe que é W mais U, agora falta definir quem é o vetor EH. Então vamos escrever ali. Vetor DE é o próprio vetor U, que é igual ao vetor AB. E agora só falta então a gente definir quem é o vetor EH em função de U, V e W. Então vamos lá.
vetor EH. O que a gente sabe dele? A gente acabou de definir no item A que o vetor FH é 7/5 de FE. Então aqui na figura a gente pode dizer, olha, bom, se FH é 7/5 de FE, então EH só pode ser 2/5, né, de FE. Sim? Aqui a gente tem, né, ó, de F até eu tenho aqui o vetor que eu conhecia e eu falei que de F até H andava 7/5 de FE. Então de E até H eu ando 2/5 de FE. Então olha aqui, eu posso dizer que o vetor EH ele é 2/5 do vetor FE. Se isso confunde um pouco, pensa no seguinte, lembra? Direção, tamanho e sentido. Olha lá, EH e FE têm mesmo sentido. Eles têm mesma direção e o tamanho, olha, o tamanho do EH é 2/5 do tamanho de FE. Então aquela afirmação está correta. Legal, mas e daí? Quem é o FE? Eu não chamei ele ainda nem de U, nem de V, nem de W. Então vamos ver quem é o FE na figura. Ó, este vetor aqui, a gente já viu que os triângulos são congruentes, então eu posso dizer que este vetor é exatamente igual a este vetor. Então o vetor FE é igual ao vetor CB. Tudo bem? E quem é o vetor CB? Olha, aqui fica fácil de enxergar. Ó, o vetor CB ele é o vetor CA mais o vetor AB. Ou seja, ele é menos V mais U. Então vamos lá. Daqui a gente tem que o vetor FE, a gente acabou de falar que o vetor FE é igual ao vetor CB. Então vamos escrever assim. Como a gente sabe que FE é igual a CB e CB é CA mais AB, a gente chegou à conclusão que o vetor FE, na realidade, é o vetor menos V mais U. Portanto, o vetor EH é 2/5 de menos V mais U. Olha lá. Eu escrevi AD em função de W, DE em função de U e EH em função de V e de U. Então eu consegui agora escrever o vetor AH somente como combinação linear de W, de U e de V. Então vamos agora juntar todas essas informações que a gente conseguiu. Olha lá. AH é então AD, que é W, mais DE, que a gente descobriu que é igual a U, mais EH, que a gente sabe que é 2/5 de FE, que é, portanto, 2/5 de menos V mais U. Assim, temos que o vetor H é igual a W menos 2/5 de V mais U mais 2/5 de U, 7/5 do vetor U. Então, o vetor AH, escrito como combinação linear de UV e W, é W menos 2/5 de V mais 7/5 de U. E este é o item B. Item C. Classifique os conjuntos de vetores a seguir em linearmente independentes ou linearmente dependentes. Justifique sua resposta. Vamos lá, pessoal. Então, no item C, ele pede para a gente classificar esses três conjuntos como sendo linearmente dependentes ou linearmente independentes. Vamos ao primeiro conjunto. S1 é composto pelos vetores AB, BC e DF. Neste caso, como a gente tem uma figura tridimensional, a gente vai justificar o fato deles serem LI ou LD olhando para a figura e descobrindo se eles são coplanares ou não coplanares, se eles são paralelos ou não paralelos. Então a gente vai justificar geometricamente. Então olha lá, o conjunto S1 tem os vetores ó, AB, BC e DF. Então vamos marcar os vetores que temos aqui. Então ó, temos o vetor AB, o vetor então, AB, BC e DF. DF. Esses três vetores são coplanares ou não coplanares? Então vamos lá.
Lembra, vetor eu posso escrever, eu posso desenhar esse vetor em qualquer lugar, sendo que ele mantendo a mesma direção, mesmo tamanho, mesmo sentido. Então a gente sabe que o vetor DF, ele é exatamente igual ao vetor AC. Então olha aqui, esses três vetores são três vetores coplanares, portanto, esse conjunto é um conjunto linearmente dependente, ou seja, LD. Então, é um conjunto LD, pois AB, BC e DF são coplanares, conforme a gente identificou na figura. Segundo conjunto, eu tenho aqui os vetores AB e FE. Lembra, pessoal? Dois vetores só formam um conjunto linearmente dependente se eles forem paralelos, né? Eu estou aqui no R3, então dois vetores só vão formar um conjunto LD se eles forem paralelos. Se eles não forem paralelos, o conjunto é LI. Então é fácil verificar aqui, olha, o vetor AB e o vetor FE são paralelos? Não, porque o vetor FE ele é igual ao vetor CB. E esses dois vetores não têm a mesma direção. Como eles não têm a mesma direção, eles não são paralelos. Então esse conjunto é um conjunto LI, pois AB não é paralelo ao vetor FE. Último conjunto, S3. Ele pede para a gente identificar se esse conjunto é LI ou LD e ele é composto pelos vetores AD, BC e DF. Então vamos lá na figura para olhar quais são esses vetores. Então olha lá. Vou desenhar agora de laranja, tá bom? Então olha lá, o vetor AD. O vetor AD é este vetor aqui. O vetor BC, este aqui. E o vetor DF, este vetor aqui. Olha lá, AD, DF e BC são vetores não coplanares, portanto, o conjunto é LI. Para eu ter um conjunto linearmente independente no R3, basta eu perceber que esses três vetores não são coplanares, tudo bem? Então, no R3, três vetores formam um conjunto LI, pois eles não são coplanares. Pessoal, agora eu vou fazer um comentário. Vocês têm que tomar cuidado com as justificativas que vocês dão. Sejam claros na justificativa, para que seja possível nós entendermos exatamente o que vocês estão pensando. Então vamos deixar claro. Então, ó, tá vendo? Eu não precisei escrever muita coisa, mas eu consegui identificar na minha justificativa exatamente por que eu decidi que o conjunto aqui era LD, por exemplo. Basta eu olhar na figura e ver que esses vetores são coplanares. Então sejam objetivos e claros na hora da justificativa. Item D. Escreva as coordenadas do vetor AH na base B, composta pelos vetores U, V e W. Então no item D, ele quer que eu escreva as coordenadas do vetor AH na base B. Então olha lá. Eu tinha no item B que o AH era W menos 2/5 de V mais 7/5 de U. Então, escrever AH na base B é escrever as coordenadas do vetor AH na base B. Então, agora a gente tem que tomar cuidado com a ordem, tá? Então, eu sei, olha, que o AH é 1W menos 2/5 de V mais 7/5 de U. Então, como é que eu vou colocar as coordenadas aqui? Vou olhar para a ordem que os vetores aparecem na base. Então, o primeiro vetor é o U. Então, eu vou colocar o primeiro número aqui, vai ser aquele que multiplica o U, que é 7/5. A segunda coordenada vai ser relativa ao vértice V, ao vetor V, ao vetor V, que é menos 2/5. Então, olha lá, é o número que multiplica o vetor V. E a última coordenada, que é o W, a última coordenada é o número que multiplica o vetor W. Então, aqui é o número 1. Então, aqui é 1.
Então, olha lá, o vetor AH na base B, que é composto pelos vetores U, V e W, nesta ordem, é dessa maneira, 7/5, menos 2/5 e 1. Item E. Determine as coordenadas do ponto B, que é igual a 2 e 2, sendo A maior que zero. Lembre-se que o triângulo ABC é isósceles de base BC. Então, no item E, qual é o objetivo? É eu determinar as coordenadas do ponto B. Na realidade, é determinar o valor de A, né? Porque a gente já sabe que o ponto B tem coordenadas A, 2 e 2. Para isso, antes de dar o enunciado do item E, o exercício nos deu as coordenadas do ponto A, que é 1, 0, 1, e do ponto C, que é menos 1, 1 e 3. Então, olha agora. E ele fala para a gente lembrar que o triângulo é isósceles. Então, vamos lembrar o que é um triângulo isósceles, né? Um triângulo isósceles quer dizer que ele tem dois lados iguais. E quem são esses lados? Conforme a figura, esse e esse. Então, como é que eu vou descobrir as coordenadas do ponto B? Eu posso ir pela norma. Por exemplo, eu posso afirmar, pelo fato do triângulo ser isósceles, de base BC, eu posso afirmar que a norma do vetor AC é igual à norma do vetor AB. Então, é isso que eu vou fazer. Pelo triângulo ser isósceles, a norma do vetor AB é igual à norma do vetor AC. Então, olha daqui. Ah, mas quem são as coordenadas do vetor AB? Daqui a pouco a gente vê. Mas, olha, eu tenho as coordenadas do ponto A, eu tenho as coordenadas do ponto C, e do ponto B só falta o A, ou seja, eu tenho uma equação e uma incógnita. Então, dá pra gente achar. Então, antes de eu usar essa afirmação, eu vou descobrir as coordenadas do vetor AB, apenas em função do A, e do vetor AC. Então, vamos lá. Para determinar as coordenadas do vetor AB, eu tenho os pontos B e A. Então, eu sei lá pela notação de Grassmann que o vetor AB tem coordenadas do ponto B menos as coordenadas do ponto A. Então, olha aqui. O vetor AB é A2, 2 menos o ponto A, que é 1, 0 e 1. Ou seja, as coordenadas do vetor AB são A menos 1, 2 menos 0 dá 2, 2 menos 1, 1. Agora eu vou determinar as coordenadas do vetor AC. Então, como eu tenho o ponto C, eu tenho as coordenadas do ponto C e do ponto A, eu vou fazer C menos A, que é coordenadas do ponto C, menos 1, 1 e 3, menos coordenadas do ponto A, que é menos 1, 0 e 1. Então, olha lá, o vetor AC tem coordenadas menos 1, menos 1, menos 2. 1 menos 0, 1. 3 menos 1, 2. Então, agora a gente tem as coordenadas do vetor AB e do vetor AC. Esses vetores estão dados na base canônica, ok? Porque, olha, não está indicada nenhuma base aqui, né? A gente deu as coordenadas dos pontos e aí eu achei as coordenadas do vetor. Ou seja, essa coordenada desse vetor e desse está na base canônica. Por isso eu posso calcular norma de vetor normalmente, né? Como que eu vou calcular a norma do vetor AB aqui? Fazendo raiz quadrada das coordenadas, da soma das coordenadas ao quadrado. Fica 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. E a norma do vetor AC, como é que eu calculo? Da mesma maneira. Vai ser a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Tudo bem? Mas isso eu só pude calcular as normas desse jeito porque meus vetores estão na base canônica do R3. Então vamos lá. Então aqui está calculada a norma do vetor AB, que é igual a raiz quadrada de A menos 1 ao quadrado mais 5. E a norma do vetor AC é raiz de 9, que a gente sabe que é 3, mas não vou tirar a raiz, porque na verdade eu vou igualar as duas normas, né? Eu sei que do enunciado para o triângulo ser isósceles, a norma do vetor AB é igual à norma do vetor AC. Então, igualando as duas normas, né, e usando as propriedades que eu posso usar, eu chego à conclusão que eu tenho duas opções, né, dois resultados possíveis para o A. A primeira resposta seria A igual a 3,
e a segunda A igual a menos 1. Então eu tenho duas possibilidades, porém, no enunciado me diz que A tem que ser maior do que zero. Portanto, a conclusão que eu chego é que o Azinho que eu estou procurando vale 3. Ou seja, as coordenadas do ponto B vão ser 3, 2 e 2. Ok? Item F. Calcule a área do triângulo ABC. O item F pede para vocês calcularem a área do triângulo ABC. Tá? Então vamos ver as informações que a gente tem desse triângulo. Ó. A gente sabe que ele é isósceles e a gente sabe as coordenadas dos pontos A, B e C. Então você tem as coordenadas dos 3 pontos. A ideia aqui é calcular a área. Então a gente sabe que a área de triângulo não é base, então esse tamanho, base, vezes a altura, dividido por 2. Então é isso que eu vou pensar. A área do triângulo ABC é igual a base. Como é que eu calculo esse tamanho? Bom, se eu tenho um ponto B e o ponto C, né, o ponto B a gente determinou no item anterior, então se eu tenho o ponto B e o ponto C, esse tamanho vai ser exatamente a norma do vetor BC. Então eu posso dizer que este tamanho é a norma do vetor BC. Aí o difícil é que vai ser achar a altura. Então vamos lá. Então olha aqui, vai ser norma de BC vezes a altura dividido por 2. Então nosso problema aqui é achar a altura, porque a norma do vetor BC é relativamente simples, já que a gente já tem as coordenadas do ponto B e do ponto C. Mas a gente sabe, tem uma coisa no enunciado que é bem importante agora, é que esse triângulo é isósceles. Se esse triângulo é isósceles, a altura, né, a reta suporte da altura cruza esse segmento BC bem no ponto médio de BC. Então, olha, quem é a altura? Então, aqui, essa altura, esse tamanho, é exatamente a norma do vetor AM, por exemplo. Então, ó, vou olhar aqui para o vetor AM e para o vetor BC. Então, olha, a área do triângulo vai ser a norma do vetor BC vezes a norma do vetor AM, que é o tamanho da altura, dividido por 2. Sim, que é exatamente a altura do triângulo, dividido por 2. Então, vamos lá. Então, vamos procurar a norma do vetor AM. Para isso, a gente precisa saber quem é o vetor AM. O que falta para eu saber as coordenadas do vetor AM são as coordenadas do ponto M, porque do ponto A eu já tenho. O ponto M é ponto médio do segmento BC. Vamos lá. Então, como a gente vai achar esse vetor AM? Para isso, eu vou achar as coordenadas do ponto M primeiro. Porque do ponto A ele já deu no enunciado. Então, olha lá, o ponto M, a gente sabe que ele é ponto médio do segmento BC. Ok? Como a gente determina as coordenadas do ponto médio? Olhando para essa figura que eu desenhei aqui, olha aqui. Eu posso dizer que o vetor, por exemplo, BM é igual ao vetor MC. Sim? Então, vamos ver aqui. Ó. BM é igual a MC. Então, olha, vou usar a notação de Grassmann. Isso tem que ficar bem claro para vocês, isso é uma notação. Então, isso aqui vai ficar BM é M menos B e MC é C menos M. Tudo bem? Então, olha, rearranjando as coisas aqui, vai estar assim, M mais M é igual a C mais B. Ou seja, M é igual a C mais B dividido por 2. Muitos de vocês devem ter usado já essa expressão direta. Tudo bem, desde que vocês saibam que para chegar nela a gente usou a notação de Grassmann. Tá? Então isso aqui é uma notação. Então agora a gente sabe que o ponto M vai ser o ponto C, que tem coordenadas menos 1, 1 e 3, mais o ponto B, que tem coordenadas 3, 2 e 2, dividido por 2. Então o ponto M vai ser menos 1 mais 3, vai ficar 2 sobre 2, vai dar 1, sim? Que vai ficar menos 1 mais 3 sobre 2, 1, desculpa. Aqui vai ficar essa coordenada 1 mais 2 dá 3. Então aqui vai ficar 3 meios. E aqui vai ficar 3 mais 2 dá 5.
isso aqui dá 5 meios. Então as coordenadas do ponto M são 1, 3 meios e 5 meios. Consequência, já que eu tenho as coordenadas do ponto M e do ponto A, eu posso dizer que A é M menos A. Então essas são as coordenadas do ponto médio do segmento BC, que é 1, 3 meios e 5 meios. Então, o vetor AM, que é o ponto M, as coordenadas do ponto M menos as coordenadas do ponto A resultam nas coordenadas do vetor AM, a gente tem que é 0, 3 meios e 3 meios. Eu posso dizer que o vetor AM é igual a 3 meios do vetor 0, 1 e 1. Isso é possível. Pessoal, então para calcular a norma, que esse vai ser o objetivo, né, que eu quero calcular a área, então eu vou calcular a norma pensando nisso. Olha como fica mais fácil. A norma do vetor AM, na realidade, é 3 meios vezes raiz de 2. Porque lembra? A norma do vetor AM, então, é o módulo desse número, vezes a norma do vetor 0, 1. Então, aqui, norma de AM é igual a 3 meios vezes raiz de 2. E aí a gente tem aqui o vetor BC, que é C menos B. A gente já é só subtrair as coordenadas, né, do vetor C pelo vetor B. A gente tem que as coordenadas de BC é menos 4, menos 1 e 1. Aí aqui a gente tem que a norma de BC é 3 raiz de 2. Então a área, que é base vezes altura dividido por 2, ou seja, a norma de BC, que é a base, vezes a altura, que é a norma do vetor AM, dividido por 2. Então temos aqui que a área é 9 meios. Tudo bem? Então essa é a atividade para ser realizada em sala. O vídeo termina aqui. Até o próximo vídeo.